A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus o abençoe, o Senhor, a senhora, a sua família. Estamos aqui para um momento da palavra de Deus, vamos dela falar como uma palavra de esperança para os nossos corações. E o texto que será aqui projetado e lido está em Lucas, capítulo 7, verso 13, que diz assim: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Esse texto traz a história, uma história que começa naturalmente muito triste, mas que ela termina com um milagre, algo glorioso feito pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava chegando a um lugar, a uma localidade por nome Naim, e ele não estava sozinho, ele estava acompanhado por muitas pessoas, os seus discípulos e uma grande multidão. Isso está registrado na palavra de Deus um pouquinho antes da nossa leitura. Isso por si só, esses dois grupos que acompanhavam o Senhor Jesus, os discípulos, ou seja, aqueles que já o seguiam, que também o serviam, e a multidão, isso tem para nós desde já um ensino. Porque os discípulos, como eu já mencionei, eram de fato seguidores do Senhor, estavam atendendo ao seu chamado. Já a multidão, em grande medida, era formada por curiosos, pessoas que buscavam alguma coisa para esta vida. Quem é Jesus? O que ele está falando? Mas, enfim, esses dois grupos estavam juntamente com o Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, dando continuidade à história, que ao chegar diante da porta daquela cidade, Naim, e as cidades, as localidades daquela época, muitas delas eram muradas como proteção, tinham as suas portas. Quando o Senhor Jesus chega na porta ou à porta daquela cidade, saindo dela estava um cortejo fúnebre, na verdade. Por quê? Porque morrera um rapaz, o filho de uma mulher que era viúva, e as pessoas tinham saído ou estavam de saída da cidade para enterrar o rapaz, para que ele fosse sepultado, o que acontecia do lado de fora da cidade. E aí nós vamos percebendo o seguinte, que esse cortejo, que obviamente pessoas amigas, familiares, talvez vizinhos, enfim, pessoas que acompanhavam aquela senhora, vejam, o filho era o único que acabara de morrer, a mulher já era viúva, naturalmente uma grande tristeza tomava todas aquelas pessoas e mais ainda aquela mulher, mas houve um encontro que mudou a vida daquela mulher e que marcou naturalmente toda aquela população. Como eu mencionei, aquele morto, ele era o filho único de sua mãe, uma mulher enlutada, triste, uma mulher num momento certamente mais difícil da sua vida, mas aconteceu algo que, como eu também já me referi, foi algo inesperado, mas que mudou a vida e a história daquela mulher. E é isso que acontece quando o homem, quando uma família tem um encontro com Jesus. Claro que a situação daquela mulher viúva, agora tendo perdido o seu único filho, é uma situação, dizer que era desesperadora é muito pouco. E pode ser que você esteja passando uma situação, não exatamente igual, mas uma situação que te angustia, que afastou a esperança, que te entristece. Você pode estar num rumo, num caminho, num momento da sua vida, sem saber o que fazer.
Vejam, eu já falei e repeti, aquela mulher teve um encontro que mudou a sua vida. O Jesus, o Senhor e Salvador, que proporcionou aquele encontro e aquele milagre, é o que está presente, está nos visitando e quer lhe abençoar. A ponto de o Senhor Jesus, diz a Bíblia, aí nós lemos o texto que nós lemos, quando ele se depara com aquela situação, ele é movido por tanta compaixão pela situação da mulher, que ele se dirige a ela e diz assim: não chores. Quando nós, isso acontece com qualquer um de nós, vamos a um momento, a um sepultamento, a um momento dificílimo que alguém esteja passando, uma pessoa conhecida, amiga, um familiar, faltam, não é verdade? Faltam palavras. O que nós vamos dizer para alguém que está passando um grande sofrimento? Às vezes você dizer, não chores, nós não temos como dizer isso, porque a pessoa, ela está chorando por um motivo justo. Mas Jesus tinha autoridade para dizer, não chores. Porque essa palavra nos é dirigida também neste momento, aquele que está sofrendo, que está passando as agruras da vida, não sou eu, não é uma pessoa amiga, não é uma voz, uma propaganda, um influenciador, mas é o Senhor Jesus que diz, não chores, tenha esperança, creia. Aquela mulher, eu imagino, não está na palavra, mas eu imagino, não somente ela, mas as demais pessoas que a rodeavam devem ter tomado um susto. Que é esse forasteiro que de repente chega perto de mim nessa situação e diz, não chores? Mas não foi só. O Senhor Jesus, num ato contínuo, tocou no esquife, no caixão. Aquilo que era proibido alguém fazer, era uma afronta. Mas Jesus podia fazer isso, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida, todo o poder lhe foi dado. Então Ele toca naquela urna e Ele prossegue, e agora o Senhor Jesus se dirige ao morto e fala, levanta-te. E em seguida, o rapaz que estava lá dentro do esquife levantou. A Bíblia diz que foi algo obviamente notável, que chamou a atenção, mas o rapaz ressuscitou pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Nada, nenhum problema, aquilo que te disseram é impossível, não há o que fazer, nada é maior do que a palavra do Senhor. Quando o Senhor dá uma ordem, a Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. O Deus dos deuses, Deus Todo-Poderoso, aquele que o seu Espírito Santo habita no nosso meio. Ocorrendo aquele milagre, o rapaz ressuscitou e diz a Bíblia que ele sai, é claro, sai daquela urna, daquele caixão, ele se assenta e ele começa a falar e conversar. O Senhor Jesus o toma e o entrega à sua mãe. Que coisa gloriosa, que alegria, que êxtase, é claro que foi para todas aquelas pessoas, que consolo para aquela mãe, aquele que ela estava indo sepultar, agora tinha ressuscitado pelo poder da palavra do Senhor. Coloque no altar de Deus todas as suas angústias, todo sofrimento. Ele é poderoso, mas não tem o que fazer, não. Ele tem uma palavra de esperança e debaixo da palavra dele nós devemos confiar e devemos nos lançar. Diz a palavra do Senhor que depois daquele milagre, agora de um rapaz morto que era ressurreto, de uma mãe acabada, arrasada, agora alegre, todos começaram a glorificar a Deus. E o comentário foi, um grande profeta se levantou. Deus visitou o seu povo
Que maravilha! Jesus, o Jesus que operou esse milagre do passado, é o mesmo hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o que eu vou fazer? Você já está debaixo da palavra do Senhor? Você crê? Lançou no altar dele a sua ansiedade, as suas necessidades? Comece agora a glorificar. Diga: Senhor, bendito seja o teu nome. O tempo é de Deus. O Senhor tem todo o poder. E neste momento, neste encerramento, nós vamos orar. Vamos nos juntar nesta comunhão, invocar esse Senhor, esse Deus poderoso e pedir que Ele o abençoe. Sendo possível, feche os seus olhos e nós oraremos ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos neste instante por todos aqueles que estão passando as dificuldades, os problemas, situações que aparentemente não têm solução, mas há, Senhor Deus, sobre nós uma palavra de esperança. Que o Senhor envie o socorro, a providência, o consolo, a força, para que essa pessoa, essa família, prossiga lutando na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe e que você guarde esta palavra de esperança. A paz do Senhor.